Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, essa semana estamos trabalhando as 5 solas da Reforma Protestante. É bom eu lembrar a vocês que estou usando como base para essas minhas meditações o material escrito pelo Pascoal Piragini Júnior. Então, agradeço a ele por material, eu achei muito bom. Por isso, está sendo a minha base nessas meditações. O primeiro pilar da fé, da reforma protestante, é somente a fé. O segundo pilar é somente a graça. O segundo pilar é exatamente muito próximo da fé. A fé é o meio humano pelo qual podemos ser salvos. E a graça é o recurso que Deus coloca sobre a nossa fé para realizar isso. Em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí você deve estar se perguntando, o que é graça? Graça é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos. Existem 3 palavras que nós cristãos usamos e às vezes muito parecidas. As palavras são justiça, misericórdia e graça. Justiça é quando Deus nos dá o que nós merecemos. Se Deus nos mandar para o inferno, isso é justiça. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação de Deus. Então, se Deus nos mandar para o inferno, isso é justiça. Agora, misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Ou seja, nós merecemos ir para o inferno, mas Deus não nos manda. O que é isso? Isso é misericórdia. Então, misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Agora, o que é graça? Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós pecamos. A justiça nos manda para o inferno. A misericórdia não nos manda para o inferno. E a graça nos dá a vida eterna. Isso é graça. E essa graça é algo que Deus nos dá. E Lutero, que era um homem muito apegado à justiça pessoal, muito apegado às coisas que ele fazia, ele vivia nesse sistema de meritocracia. Ele acreditava que você podia fazer, até quando ele descobriu no livro de Romanos que a salvação é pela fé. É pela fé. E com isso ele notou que você não pode comprar um terreno no céu, nem com dinheiro, nem com qualquer outra coisa. Só a graça pode garantir a vida eterna. Eu me lembro de um pastor das Igrejas de Cristo, meu amigo Valtinho Ferrari. Um amigo dele disse: Valtinho, todo mês eu estou comprando um tijolinho para minha casa lá no céu, né? E aí o Valtinho disse a ele: meu irmão, só tem um detalhe. Não adianta nada você comprar uma casa e não saber o caminho para chegar lá. E o único caminho para chegar lá é Jesus. Por isso, é através dessa graça. No livro de Romanos, aliás, Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque é pela graça que nós somos salvos. Nem eu, nem você, ninguém merece a vida eterna. Como dizia o escritor norte-americano, ele dizia que se a salvação fosse por merecimento, o seu cachorro entraria, você não. Nem eu. Por merecimento, nenhum de nós merece. Agora, pela graça de Deus, nós entramos. E é interessante que Paulo faz questão de dizer que ninguém consegue essa vida eterna por obras, porque se fosse por obras, nós começaríamos a nos escorar no nosso merecimento e a dizer: não, eu sou salvo porque eu sou bom. É aquela teoria de algumas pessoas, né? Não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma boa pessoa. Sim, eu nunca matei, eu nunca roubei, mas eu já imaginei tantas coisas, eu já falei tantas coisas, por isso eu não mereço. Mas eu tenho a vida eterna, porque Jesus, pela graça, Ele me dá. No livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 29, então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer.
Então, olha, pela fé, nós confessamos que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E, pela graça, Deus nos dá acesso à vida eterna. Ou seja, não é merecimento. Não é nada que eu e você possamos fazer. É única e exclusivamente um presente de Deus. Algo que nós não merecemos. Nada, nunca merecemos. Nunca faremos nada que seja bom o suficiente para a vida eterna. O que nós merecemos? Bem, nós merecemos a justiça. E a justiça é o salário do pecado, é a morte. Nós merecemos a morte. Mas Deus é misericordioso, Ele não nos dá a morte. Mas Deus, além de misericordioso, Ele é gracioso e Ele nos dá a vida eterna. Ele dá a vida eterna a quem? Aquele que tem fé, aquele que acredita que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que acredita que Deus é Criador de todas as coisas e Pai de todos nós. Por isso, pela fé, receba pela graça a vida eterna que Deus nos dá. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.